pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar sobre o quinto e último capítulo deste volume aqui do Guerra e Paz. Muito bem então, ao contrário da semana passada, a leitura dessa semana foi extremamente rica em acontecimentos, não é verdade? Muito bem então, vamos começar pelo meu personagem preferido, que é o Sr. Pierre. Pierre, para poder então se desvencilhar de toda aquela monotonia e de todo aquele desgosto que ele estava sentindo pela sociedade e pela própria vida em alguns momentos, ele resolve se entregar novamente ali à farra. Então Pierre volta a ser um rapaz da esbórnia, sim, ou seja, ele volta a ser muito mais legal do que ele estava sendo, não é verdade? Muito bem então, o fato então é que, movido por esse ímpeto de sair um pouco da monotonia, ele acaba voltando de Petersburgo para Moscou. Lembra lá que ele é rico, então ele tem casa em vários lugares. E fica ali por um tempo, só que ele vai ter que acabar saindo em viagem de novo, porque a mulher dele, a condessa Helena, voltou ali para Moscou também pouco tempo depois. E vocês sabem que ele, desde aquele escândalo da traição, apesar de ter aceitado morar com ela de novo, meio que não quer ter muito assunto com ela e resolve evitá-la sempre que dá. Então, assim que ela chega, ele parte em viagem de novo. Muito bem, quem também está em Moscou é o pai do príncipe Andrei. Por quê? Porque o príncipe Andrei está para voltar do exterior, de sua viagem lá para recuperar a saúde. E o pai e a irmã estão ali na propriedade deles de Moscou. Não é necessário dizer que o pai do príncipe Andrei está cada vez mais caduco, cada vez mais senil. Então, assim, as marcas dessa senilidade dele estão cada vez mais aparentes. Então, ele esquece as coisas, ele sente muitas dores, ele tem alterações de humor, ele fica cochilando todo momento. Enfim, então você percebe que ele já está ali, né, no fim da carreira. E justamente por conta dessa doença, do agravamento dessa doença, não a doença, mas enfim, desse estado em que ele está, por conta daquelas alterações de humor todo, ele acaba descontando muito na princesa Maria, que é a filha dele. E assim, gente, eu estou com cada vez mais dó dessa moça, porque assim, ele, sempre que ele pode tratar essa moça mal, ele trata. E assim, as únicas alegrias que essa moça tinha estavam na casa deles do campo, porque no campo ela podia receber a visita daquelas pessoas, daqueles andarilhos que andavam por aí espalhando a palavra de Deus, e ela podia também trocar cartas com uma amiga dela chamada Jolie. Essa Jolie que mora em Moscou. Só que qual que é o problema? Quando a Maria chega em Moscou com o pai e vai conversar com aquela Jolie, ela percebe que a mocinha ficou totalmente pedante, sobretudo depois que os irmãos dela morreram e ela ficou cada vez mais rica. Então o que acontece? Essa Jolie se tornou ali uma das principais fontes de renda para os solteirões de toda a Rússia. Então perceba que ela recebe visitas adoidadas ali de pessoas querendo cortejá-la e coisa do tipo, e isso acabou tornando ela uma mocinha bem fútil, o que acaba deixando a princesa Maria ali numa solidão cada vez maior, e ainda mais uma tristeza cada vez maior, tanto por essa solidão, por ser maltratada pelo pai, e sobretudo por conta do casamento do príncipe Andrei, porque lembra lá que ela não engoliu muito bem aquela história, assim como o pai. Enfim, o fato então é que, além dessas pessoas todas, os Rostov também chegam em Moscou. Lembra lá que o Ilia foi com as duas filhas, com a Sônia e com a Natasha, para Moscou para poder resolver aquele assunto lá da venda da casa, porque eles estavam, né, em falência, decretando falência. O que acontece? Como eles não têm muito dinheiro, eles acabam ficando de favor ali na casa de uma madrinha da Natasha, que é uma mulher tão maluca quanto o pai do príncipe Andrei. Todo mundo de Moscou tem medo da mulher. Mas enfim, o fato então é que a gente vai acompanhando ali como que é a vida dessas pessoas até um determinado momento em que eles vão a uma ópera. Quando eles chegam a essa ópera, quem a senhorita Natasha encontra? O Anatoly, que é irmão de Helena, por consequência, cunhado de Pierre. E mais do que isso, lembre lá, o Anatoly é o filho daquele besta, daquele Vassili. E a gente fica sabendo aqui que ele é mais... Não que a gente não soubesse antes, mas a gente fica sabendo que ele é mais intragável do que o pai.
Então, assim, ele é uma pessoa totalmente mulherengo e coisa do tipo. Enfim, eu fiquei com muita raiva dele. Mas eu fiquei com mais raiva ainda na Natasha. Por quê? Porque Natasha, depois de toda aquela rasgação de seda com o príncipe Andrei, se apaixona perdidamente pelo Anatoly e resolve ali romper com o pobre do Andrei por bilhetinhos. Então, assim, alguns dias antes ela tinha ido à casa da família do Andrei para poder conhecer a Mária e o pai. Ela foi meio que maltratada ali, não gostou disso. E daí então ela usou isso meio que como desculpa para si mesma para poder ganhar força e romper tudo com o pobre do Andrei. Muito bem, então para quê? Para se engraçar com o Anatoly, que, vamos lá, ele não esconde que ele só quer farra com a pobre da moça, assim, sabe? Ela tem lá os seus 16, 17 anos, ela não sabe nada da vida, ele não. E a gente fica sabendo também que ele é casado, mas isso não impede ele de dar em cima da pobre da Natasha. Só que qual que é o problema? O problema é que ele não pode pedi-la em casamento, nem tanto por conta da questão dela com o Andrei, mas sim porque ele sabe que o pai da Natasha nunca aceitaria isso, porque o pai sabe da fama desse tal desse Anatoly. Por conta disso, então, ele olha para a Natasha e fala, vamos fugir? E a idiota fala, vamos. E daí, então, se não fosse a abençoada da Sônia, Deus abençoe essa mulher, ela teria fugido com o sujeito que ela conheceu, viu 3 dias e já queria, enfim, sabe assim? Embora, sinceramente falando, eu gostaria muito que ela fugisse e se desse muito mal na vida dela para ela largar a mão de ser besta e aprender que o negócio que o buraco é mais embaixo com a vida, não é verdade? O fato então é que a Sônia acaba ficando sabendo ali desse blibli dela com o Anatoly e resolve contar tudo para a madrinha da Natasha. E lembra do que eu falei, a madrinha da Natasha é virada no Jiraiya. Ela sim é uma pessoa totalmente espirocada e ela acaba indo lá e botando ordem em tudo. Só que o que acontece? Ela consegue ali impedir esse rápido da Natasha, só que ela não consegue pegar ali o Anatoly, que era quem ela queria. Ainda assim, ela resolve esconder tudo esse ocorrido ali do Conde Rostov. Por quê? Porque ele estava muito atarefado ali com seus negócios da venda da propriedade e não ficou sabendo de nada disso. Então, para preservar o relacionamento dele com a filha, a madrinha da Natasha resolve ali pôr panos quentes em tudo e esconder toda a coisa. Só qual que é o problema? O problema é que Natasha fica perdidamente apaixonada e adoece. E nossa, como a vida é difícil. E tenta se matar. E toma arsênico. Aí depois ela se arrepende. E começa, sabe? Uma coisa assim que dá vontade de dar uma chacoalhada nela e falar, alô filha, acorda. Enfim, o fato então é que nesse meio tempo, quem volta para Moscou? Pierre. E Pierre vai ser ali o cara que vai meio que resolver a situação, sempre tentando conversar ali com a Natália, com a Natasha, e tentando mostrar para ela que o Anatoly era um crápula. Inclusive, ele chega a dizer para ela que o Anatoly era casado, mas ainda assim ela está perdidamente cega de amor e coisas do tipo. Enfim, o fato então é que depois da chegada do Pierre, quem chega também é o príncipe Andrei, que recebeu a notícia do rompimento de maneira aparentemente muito de boas. Só que a gente fica sabendo que na verdade ele está todo tranquilo por fora, mas por dentro ele está ali muito amargurado com tudo aquilo, tanto que ele chama o Pierre para poder devolver todas as cartas trocadas entre ele e a Natasha. E daí o que acontece? Acontece que Pierre vai falar também com o Anatoly e acaba ali, enfim, quase que dando na cara do rapaz. Eu acho que ele deveria dar na cara dele mesmo, não só dele, mas da Natasha também. Mas enfim, o fato então é que depois dessa conversa que ele tem com o Anatoly, Pierre dá um dinheiro para que ele vá embora de Moscou, de modo a evitar ali qualquer tipo de animosidade com a família do Andrei ou mesmo com os Rostov. Enfim, e daí então essa parte do livro termina justamente no momento em que o Pierre vai entregar essas cartas para Natasha e começa a perceber que ele gosta dela mais do que devia. Na verdade, assim, isso já ficou meio que no ar assim, em vários momentos,
mas assim, ele percebeu agora que o negócio é sério mesmo, que ele de fato sente algo a mais por ela, e o livro esse volume aqui vai terminar justamente no momento em que Pierre se dá conta disso e meio que se sente renovado para a vida. Enfim, é isso então. Com isto terminamos aqui o primeiro volume do Guerra e Paz. Ah, uma coisa que eu já ia esquecendo. Eu acho que no volume 2 agora, no terceiro tomo, o negócio vai esquentar. Por quê? Porque aqui nós já estamos em 1812. E o que aconteceu em 1812? A trégua entre Rússia e França acabou. Então acredito eu que no próximo volume a guerra vai voltar e daí a coisa vai ferver. Enfim, era isso então. Se você ainda não começou a ler este livro, ainda dá tempo. Você, enfim, esse é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, na verdade, né? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.